Muito bem, nós vamos estudar hoje a nossa Escola Bíblica Dominical. Convido você a estar junto, participando desse momento. Nosso assunto hoje é o nascimento do evangelicalismo. E o que nós vamos ver nesse momento é como nasceu esse termo evangélico. O reverendo Misael, quando ele escreveu essa lição, ele contou uma historinha introdutória que eu vou ler aqui para vocês. Assim, ao falar que era da igreja presbiteriana, uma colega de trabalho de Marcelo disse que também era evangélica. Mas Marcelo corrigiu dizendo que não era apenas evangélica, mas também protestante. A colega de Marcelo não entendeu. Será que existia alguma diferença entre ser evangélico e protestante? Hoje há muita confusão, ou há muitas confusões, quando afirmamos ser evangélicos. Esse termo é designado para identificar todas as denominações do cristianismo, para a parte do catolicismo. Esse estudo nos ajudará a compreender o que é evangelicalismo e a diferença entre evangélico e protestante. Então esse é o nosso assunto, espero que você possa se deliciar e nos intervalos nós vamos lendo o seu comentário, nós vamos assim interagindo, ok? Nosso compromisso é com a palavra de Deus e eu espero que você tenha em suas mãos uma caneta, seu caderno de estudo e também aí a sua Bíblia, para que você possa anotar, para que você possa grifar e para que você possa escrever pontos relevantes, tá? E se puder, compartilhe para que outras pessoas também da sua rede pessoal possam participar da nossa escola bíblica dominical. Vamos ao nosso assunto de hoje. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Vamos para mais uma escola bíblica dominical. Esse é o dia que fez o Senhor, por isso estamos alegres. Obrigado pela sua presença. Eu sou o pastor Luiz André, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria. Vamos estar estudando hoje um assunto muito importante. É a origem do termo evangélico. E eu gostaria muito que você pudesse compartilhar conosco, escrevendo a sua opinião, usando o seu material, que é a sua caneta, a sua Bíblia, e um papel, o seu caderno, para que juntos possamos estarmos nesta jornada. Vamos então passar no nosso assunto de hoje. Eu gostaria muito que você abrisse a palavra de Deus dentro desse texto, é o nosso texto básico. Vamos estar estudando hoje Atos, capítulo de número 11, do versículo 19 ao versículo 26. Então, venha comigo, vamos estar juntos lendo e participando desse texto. Atos, capítulo de número 11, a partir do versículo 19 até o 26. Veremos a palavra de Deus nesse texto então. Assim diz a palavra do Senhor. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortavam todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo encontrado, o levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Muito bem, meu irmão, que coisa maravilhosa é você estar conectado conosco. Estamos estudando a doutrina da pneumatologia e é realmente maravilhoso. E agora nós estamos vendo o departamento dos avivamentos. Estamos
estudando a origem de alguns termos importantes para a nossa jornada e para a nossa fé. Hoje, nosso assunto é avivamentos, o nascimento do evangelicalismo. Esse é um termo, evangelicalismo, é um termo que você já viu e no assunto passado, e agora nós vamos começar a aprofundar esta questão do evangelicalismo. Mas vamos recordar um pouquinho algo que nós já estudamos nas aulas passadas. O que você tem aqui? Bom, nós temos um aspecto bem interessante, bem importante dentro dessa percepção, dessa visão, é que o cristão ele traz alguns nomes caracterizados, próprios deles, como por exemplo o evangélico, crente, protestante, Bíblia. Você já ouviu vários termos designados ao cristão. Mas o cristão ele pode ser chamado cristão, protestante e evangélico. Bom, os estudos anteriores foram centrados na palavra de Deus na Bíblia. Este estudo, por sua vez, vai trazer um apanhado histórico. Então, nesse domingo, nesse estudo nosso, nós vamos fazer aqui uma razoada ao apanhado histórico. O que nós podemos aferir? Olha, já vimos um aspecto importante do Espírito Santo vinculado aos avivamentos. Sim, quem produz reavivamento, avivamento, despertamento é o Espírito Santo. Então, aprendemos que um marco importante dentro dos avivamentos foi o século XVIII. Você lembra? Relembre comigo. Século XVIII, olha, o que nós temos aqui dentro da história? Século XVI foi a Reforma Protestante. Século XVII foi o auge do puritanismo. Século XVIII, a igreja já está passando por um declínio, um esfriamento na fé. Já não era tão vivificante, já não era tão fortalecida, já não era tão dinâmica como era no século XVI, como fora no século XVII, sofreram algumas perseguições. No século XVIII, você tem a igreja já pedindo a Deus avivamentos, despertamentos, derramamentos, e a partir desse mar, você tem três personagens importantes. Você tem George Whitefield, você tem John Wesley e você tem Jonathan Edwards. Então, três expoentes em que estudamos bem em aulas passadas, e vimos a sua importância, como Deus usou esses homens para, em certo aspecto, trazer um despertamento do avivamento. Muitas pessoas vão retornar, vão voltar para o convívio, para a fé, para o estudo da palavra de Deus através desses homens. Mas também o que vai acontecer a partir desse século XVIII é o surgimento do evangelicalismo. Esse termo evangelicalismo, nós queremos que você possa colocar na sua mente, você possa já estar familiarizado para que a gente possa aprofundar a nossa lição. Foi a partir do século XVIII, foi a partir daí que se difundiu uma nova terminologia. Você viu, e nós estudamos até aquele ponto, os cristãos se identificavam com a base em suas denominações, através das suas denominações. Então você tinha os luteranos, você tinha os reformados, você tinha os anglicanos, você tinha os batistas. Ou, de modo geral, você tinha os protestantes em contraposição aos católicos romanistas. Então, o que nós vamos ter aqui agora são todas as denominações, são todos os grupos vinculados, direcionados aqui a suas denominações, as suas origens. Em contraposição, você tem os católicos apostólicos romanos, os romanistas. Mesmo?
Então, esse é fato bem caracterizado, bem característico desse primeiro momento do século XVIII. O avivamento do século XVIII vai lançar raízes que viria a ser o evangelicalismo ou movimento evangélico. Eu não sei como você gosta de ser tratado, mas essa palavra, a princípio, evangélico, a partir do século XVIII, vai trazer uma diferenciação entre os próprios cristãos. E daí que a gente volta ao texto lido. E se nós somos fiéis e precisamos ser fiéis à palavra de Deus, veja que o termo usado em Antioquia não foi o termo evangélico, também não foi o termo protestante, foi o termo cristão. Ou como bom seria que nós fôssemos conhecidos hoje como cristãos. O fato que a nossa fé é o cristianismo. O cristianismo ele vai abarcar, ele vai abranger também o pensamento romanista. Daí você precisa colocar uma palavra cristão protestante. É bem melhor colocar essa palavra cristão em primeiro lugar, depois a palavra protestante. Também não é errado ser chamado de evangelho, mas nós precisamos entender o que é o evangelho para sermos chamados de evangélico. Não evangélico no sentido do evangelicalismo, como nós vamos ver nessa manhã. Muito bem, você que chegou agora, eu quero agradecer a sua presença. Estamos na nossa primeira divisão, nosso primeiro bloco. Estamos estudando hoje a origem do evangelicalismo. Voltamos um pouquinho para dizer que o século XVIII foi o século que lançou raízes e que aprofundou esse termo. Se você está lembrado, na aula passada nós estudamos sobre os dois grupos que haviam naquela época. Aqueles que defendiam o evangelicalismo e aqueles que voltavam em contraposição a esse movimento, voltavam ao século XVI, estudando a palavra de Deus, aprofundando para que a mensagem ela não fosse tão esvaída como nós vamos ver daqui a pouco. Comente aí, escreva aí. Você acha que todos nós deveríamos ser chamados de evangélico? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Eu espero que no final desse nosso estudo de hoje você tenha uma consciência dessa terminologia: cristão, protestante e evangélico. Agora, quando você olha para o texto básico dessa manhã, o texto básico está em Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, já foi lido esse texto, até o versículo 26. E nesse texto o que nós compreendemos é a designação feita àqueles cristãos que estavam em Antioquia. Percebe-se que aqui a igreja sofria pela morte de Estevão. A tribulação estava chegando sobre eles, sobreveio sobre Estevão. Você sabe que Estevão foi o primeiro diácono, que era cheio da graça, da fé e do Espírito Santo. E o que precisa se notar aqui é que as notícias dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e lá em Jerusalém eles enviaram Barnabé até Antioquia. E foi Barnabé então que colhe relatos de uma igreja viva, pujante. E quando Barnabé vai e chega naquele local, ele vê o mover de Deus. Olha o versículo 23. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exultava a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso à procura de quem? De Saulo, que futuramente seria chamado Paulo. E ali, encontrando-o, levou para Antioquia. De Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então veja que na história da igreja, a primeira
denominação dada àqueles que seguem a palavra, que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, não foi evangélico, não foi protestante, mas sim cristão. Bom? Outra coisa importante que você e eu devemos ter é que esse evangelicalismo, ele apresentou algumas características básicas. E a primeira característica, este movimento, ele adotava o estilo de pregação revivalista, e punha-se em ênfase na conversa pessoal, na conversão pessoal, que é o novo nascimento. Você lembra que o pai desse movimento chamava George Whitefield. Eu acreditava aí um pouquinho da história de George é que ele tinha sido ator dramático, ele gostava da dramatologia, e ele leva as cenas, ele leva essas ferramentas na anunciação da palavra, e esse movimento agora, ele toca, o objetivo dele é tocar no subjetivo, e através desse subjetivo, as pessoas teriam uma conversão pessoal, ok? Que ele denominava novo nascimento. Daqui a pouco a gente volta, aprofundando esse pensamento, e vendo outras qualidades e características do evangelicalismo. Muito bem, nós estamos felizes porque os irmãos estão participando desse momento maravilhoso. Temos aqui muitas pessoas conosco, eu quero agradecer a todos vocês. Irmã Célia, irmã Sônia, queremos agradecer ao Reinaldo, queremos agradecer ao Frederico, a Mirles, a irmã Filomena, pessoas que estão participando conosco na escola dominical e já deixando o registro que é muito importante para todos nós, tá? Então eu quero ler aqui alguns comentários e ponderar também em cima desses comentários e já voltamos para a segunda parte. Obrigado a todos que estão fazendo os seus votos de Feliz Dia dos Pais. E a primeira colocação aqui foi do Reinaldo. O Reinaldo fez uma colocação e ele diz assim, deixa eu achar aqui a colocação do Reinaldo. Primeira colocação dele, ele diz de alguém que lá no trabalho confundem as coisas, né? E até mesmo, pastor, um cara no serviço me perguntou se eu era evangélico, disse a ele que era servo de Cristo. Hoje em dia, muitos escândalos nas igrejas evangélicas, nas denominações. Realmente, esse assunto vai tratar dessa questão. E eu estou gostando de ver os comentários de vocês, porque, de repente, nós somos todos tidos como evangélicos. Você é um evangélico, a sua igreja é evangélica. É preciso ter consciência e saber bem o que é esse termo evangélico. A irmã Filomena também, ela fez um comentário interessante a respeito aqui dessa colocação, onde ela diz assim, deixa eu ver aqui da irmã Filomena, ela coloca assim, criação mudante, condução, cadê a irmã Filomena? Ela coloca da seguinte forma, da seguinte maneira, ela prefere ser chamada de cristã reformada, muito bom. O que é ser cristã? Nós estamos abordando no texto aqui e também vamos ver o que é o papel da reforma, né? Como é importante sermos também chamados de pessoas da reforma, da fé reformada. O Fred ele faz também um comentário expressivo. Hoje também temos os evangélicos. Olha só, evangélicos. Quem são os evangélicos? Esses creem em horóscopo, doentes, fadas, conversa com anjos, demônios, têm revelações, sonhos, profetizam. Eu devia ter o número do RG, hein? CPF. Usam azeite para unção,
e só bebe água benzida, misericórdia, são os evangélicos. Você vê de tudo o misticismo por aí. E você? Escreva aí, você gostaria de ser chamado cristão? Você gostaria de ser chamado protestante? Você gostaria de ser chamado evangélico? Ou juntando tudo, cristão, protestante, evangélico. Importante a gente saber disso aí para a gente realmente separar o joio do trigo, ok? Tem muita coisa que parece ouro, mas não é. E de repente a gente precisa assumir a nossa postura bíblica, consciente e até saber a origem desse termo. Hoje você está vendo a origem do termo evangélico, evangelicalismo, era que era tratado lá no século XVIII. Veja que eu ainda não entrei nas designações brasileiras, porque serão frutos de estudo que virão no futuro. Por que aqui no Brasil nós temos os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais? Serão assuntos de domingos que virão aí pela frente. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Continue participando, escrevendo. É muito importante a sua colaboração, é muito importante a sua ponderação, ok? Cristão protestante, ô Reinaldo, que bom. Evangélicos hoje não conhecem o Evangelho. Onde isso vai chegar? É verdade, Fred. Boas novas, hein? Boas novas. Evangelho significa boas novas. Daqui a pouco você vai ouvir mais alguma coisa aqui. Vamos para o nosso segundo momento. Muito bem, você chegou até aqui. Estamos juntos estudando o evangelicalismo. É importante a gente conceituar alguns termos que são direcionados para nós. Você é conhecido como cristão, você é conhecido como protestante, você é conhecido como evangélico. Diz aí abaixo. No final do estudo você vai saber separar os termos e qual seria a terminologia ideal. Principais características do evangelicalismo. Esse movimento adotava o estilo de pregação reavivalista e punha ênfase na conversão pessoal, o novo nascimento. Tá? Agora, as pessoas não estão importando ou se preocupando com um não cristão, com um não crente. O que eles querem trazer é um reavivar, um despertar. E muitas vezes isso é levado para o campo da experiência mística, o campo individual. Então o indivíduo tem que estar cheio do Espírito Santo, ele precisa falar em outras línguas, ele precisa ver o sobrenatural, ele precisa desfrutar de experiências, entre aspas, precisa ver fogo caindo dos céus, precisa ver o anjo, precisa ver a unção, sobre uma áurea sobre a sua pessoa individual. Tá? O novo nascimento passa agora por essas experiências místicas. Eles agora vão adotar esse estilo de pregação reavivalista e vai colocar a ênfase na conversão pessoal. Outra coisa importante, esse movimento de renovação parte de dentro da igreja, de dentro e não para fora. É algo que tem que acontecer dentro da igreja. A igreja ela precisa estar envolvida nesse contexto e sua meta não é agora converter o não crente, conquanto estimular a fé subjetiva das verdades do Evangelho. Agora, a experiência destas pessoas é uma renovação, é uma unção, é o sobrenatural individual, não importando com os que estão lá fora. Seria assim, a minha igreja é mais forte, a minha igreja ela tem algo que a tua igreja não tem. Então essa dicotomia, essa divisão, ela vem com esse movimento crescente do movimento do evangelicalismo. Veja, esse evangelicalismo, como nós já mencionamos, vem do século XVIII, vem das experiências do século XVIII. Seu pai foi George Whitefield.
Nós vamos ver no domingo que vem outro expoente dessa área. Então a coisa ela é crescente, ela vai numa vertente, e isso realmente é público e notório de todos. Então, detalhe importante é que o protestantismo clássico, e aí a gente vem agora, você é conhecido como cristão ou você é conhecido como protestante? Então, menciona abaixo, comente abaixo, é muito importante a sua participação. Você é um cristão, protestante, ou você é somente protestante e não é cristão? Qual a importância de ser chamado, de ser reconhecido como cristão protestante, por exemplo? Mas voltando, o protestantismo clássico, que se originou na Reforma, define a vida cristã em termos de participação na adoração, na liturgia corporativa da igreja. É importante a gente voltar para as igrejas históricas. Eu vou falar da minha igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, que veio do movimento da Reforma, veio de Calvino. Então, nós podemos ver que a nossa fé reformada, ela traz a participação do povo, da igreja, na adoração. Você é chamado a adorar a Deus. Quando temos um culto, nós vamos adorar a Deus. Então, é muito essencial definir o que é adoração. O que é adoração? Adoração é prostrar-se diante do Ser Supremo, do senhorio de Deus. Você adora a Deus quando você diz não a nós, Senhor. Não a nós, mas teu nome na glória. Você adora o Senhor quando você, por exemplo, lê Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Olha, Senhor, tudo que existe é para apresentar o Senhor. O Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de adoração, o Senhor é digno de receber todo o nosso culto. Então, adorar a Deus, adorar o Senhor, na essência da sua pessoalidade. Aliás, eu quero convidar você a estar logo mais, se você não puder ir, à igreja está através do Facebook acompanhando a palavra de Deus. Nós estamos numa jornada em Deuteronômio, estaremos fechando o capítulo de número 10. Em 10 capítulos o Senhor já nos deu 10 assuntos nesses capítulos. 10 assuntos nada, são muito mais do que 10 assuntos. Nós vamos completar agora nossa jornada agora com mais um sermão respondendo o que Moisés queria que o povo pudesse responder naquela época lá, às margens do Rio Jordão. O que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer da igreja? O que o Senhor requer do cristão? Adoração. Adoração. Então, na igreja presbiteriana você é chamado a adorar o Senhor, não de forma individual, mas de forma coletiva. Há uma liturgia, isso é uma ordem de culto. O serviço, você adora, você confessa, você louva, você edifica-se com a palavra, você tem a comunhão com os santos. Isso é a forma litúrgica para que possamos adorar de forma cooperativa ou corporativa na vida da igreja. Isso vem da origem protestante. Isso vem das igrejas clássicas. O evangelicalismo ele chega e ele agora vai misturar esse serviço, vai questionar o protestantismo clássico, e agora o que você vai ter realmente é algo diferente. Okay? Diferente. Então, características aí da igreja e da fé reformada. Principais características do evangelicalismo estava na expressão, ou esta expressava a sua autoridade por meio de confissões, de credos mantidos pela autoridade do ofício clerical. Eles não pensavam dessa forma. As confissões e os credos estão vinculados às igrejas de fé reformada. Por exemplo, nós temos a confissão de fé de Westminster. Você precisa ter essa confissão. Você precisa conhecer os breves catecismos, o breve catecismo, o catecismo maior, o catecismo menor, são símbolos da igreja presbiteriana.
E a responsabilidade dos pastores, dos líderes, dos presbíteros estarem sempre recordando, apresentando, lendo. Por exemplo, nós estamos lendo os 10 mandamentos dentro da confissão. Nós vimos o primeiro mandamento, já estudamos as suas implicações, já vimos o que é não ter outros deuses além do Deus vivo e Deus poderoso, e assim nós voltamos um pouco para que a gente pudesse fixar, relembrar com profundidade a importância dos 10 mandamentos, visto que nós estamos estudando Deuteronômio. Tá? Então é muito importante, é sublime demais você compreender isso, que dentro de uma igreja histórica, dentro de uma igreja de fé formada, você vai ter os credos, as confissões. Né? Credo apostólico, por exemplo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí você vai, de uma forma tão ampla, resumindo, recordando, repassando. Mas são os credos, né? Temos só o apostólico, tem de Atanásio, tem outros credos também, que você pode ler e estudar para a sua edificação. Coisa que você não vai ver no movimento do evangelicalismo. Veja que eu ainda não estou falando em pentecostal e neopentecostal. E daqui a pouco a gente vai também chegar nesses dois termos, que são dois termos próprios da igreja brasileira, da pátria brasileira. Então, fora da pátria brasileira, bem antes de surgir o termo pentecostal e neopentecostal, você tem o evangelicalismo, que é um braço opositor às igrejas de cunho de fé reformada, as igrejas que vieram do movimento da reforma. Okay? Vamos ver mais uma coisa aqui sobre isso. Mas o movimento reavivalista pôs de lado grande parte disso. Ele destaca o acesso direto do indivíduo a Deus, independentemente da igreja. Então, não importa agora qual é a sua igreja, independentemente da igreja, você tem o acesso individual a Deus, direto a Deus. E, em grande parte, isso vai produzir experiências místicas, carismáticas, que vai agora levar um indivíduo a estar, vamos usar um termo aí, desigrejado. Essa é outra coisa importante e atual do movimento, está contextualizando. Né? Falar nisso, escreva aí para nós. Você acha que existem mais desigrejados hoje, na pandemia, ou antes, quando nós podíamos todos ter acesso livremente à igreja? O movimento dos desigrejados é maior hoje ou era antes? Ou não houve mudança nenhuma? Dê a sua opinião, vai aí atualizando, porque o acesso direto individual é assim. A pessoa diz, eu não preciso de igreja. Para quê? Para que ir à igreja? Eu não preciso de uma identidade confessional. Por que ter uma fé confessional? E aí caminha para esse pensamento que era do grupo dos que defendiam o evangelicalismo. Okay? Então, vamos resumir o que nós estamos estudando até agora. Você está estudando comigo hoje a fonte, a origem do evangelicalismo. Você vê o evangelicalismo a partir do século XVIII, o grande fundador disso aí, George Whitefield, que explodiu no século XVIII, que se arrasta até hoje. Você vai ver o evangelicalismo hoje no Brasil, no século XXI. Você vai ter o evangelicalismo no Brasil no século XXI. Estamos vendo característica. A característica não é mais a preocupação em levar a pessoa à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada, de forma coletiva. A preocupação do evangelicalismo são as experiências místicas, carismáticas. Eles não têm os credos, os símbolos de fé, não tem uma ordem de culto, se faz de tudo num culto. O que importa é o indivíduo estar bem, é a satisfação direta do indivíduo e uma independência da igreja. A igreja, a instituição, ela é demolida, descaracterizada.
até agora é isso que nós estamos estudando. Você tem colocado aí, pontuado, pontos importantes na nossa reflexão. Ok? Então, estamos estudando as características do evangelismo. Já já a gente volta mencionando aqui e abordando aspectos importantes e conclusórios da origem do evangelicalismo. Bom, ainda não mencionamos pentecostais, neopentecostais e igrejas tradicionais. Essa é a estrutura que você tem que ter na sua mente, direcionando para o nosso país, para o Brasil. E é dessa forma que nós vemos hoje, no século XXI, aqui no nosso país. A igreja brasileira ela é composta de tradicionais, formados, pentecostais e neopentecostais. Isso é coisa que a gente ainda vai estudar. E eu espero que você esteja gostando, tá? Você pode compartilhar, você pode na sua rede pessoal, você pode convidar alguém para estar estudando conosco. Sempre é uma bênção poder estar estudando no horário das 9 horas, aí todos os domingos, na Escola Bíblica Dominical pelo PB SM. Muito bom ter a sua companhia e eu agradeço de coração a você que está participando. Já já voltamos abordando a parte conclusória, a parte final do nosso estudo dessa manhã. Muito obrigado pela sua companhia. Até já. Coisa boa, maravilhosa poder ter você aí. Estamos estudando essa lição tão importante para todos nós. Comentários estão sendo aqui anotados e é muito bom fazer ponderação. Reinaldo ele coloca assim: o novo nascimento bíblico é conversão, arrependimento de pecados, é viver uma vida espiritual com Cristo em oração e jejum, acolhimento dos necessitados, são todos os frutos do Espírito Santo que vão levá-los ao pecador ao arrependimento, a ter uma nova vida com Deus. Verdade, realmente deve ser esse o foco da igreja, o não crente, o evangelismo. A fim de que você possa ser chamado de evangélico, você tem que levar as boas novas do Senhor. E a gente começa a perceber o quanto nós estamos distantes desse alvo, que é o evangelismo. A irmã Filomena colocou uma coisa legal aqui. Me fizeram uma pergunta: na sua igreja tem revelação? Eu disse: eu tenho revelação toda vez que leio a palavra de Deus. Aí expliquei: isso aí, temos sim revelação. A Bíblia é a revelação especial. A Bíblia é a única regra de fé e prática. O que sai fora, o que não vem da palavra de Deus, é achismo, é indução, está inventando, é uma caixinha de surpresa que você pode ver por aí, menos revelação. Fred, chega o absurdo de afirmar que você pode nascer de novo sem o Espírito Santo. Aí vem um movimento estranho, a Bíblia que te leva às experiências particulares. Olha só, veja como é realmente o pensamento de muitos que estão aí perdidos. Eu perguntei, o evangelicalismo, ele não importa com a igreja. E nós estamos vivendo um momento de distanciamento, em que ir à igreja ou estar em comunhão está bem escasso, pelo momento social que nós estamos vivendo, pelo momento cultural que nós estamos passando. Você acha que existe mais desigrejado hoje ou antes da pandemia? Essa é uma pergunta para refletir, para reflexão, porque nós estamos vivendo um momento novo, um momento diferenciado, em que a nossa geração ainda não tinha enfrentado. O Reinaldo coloca: a comunhão é importante, independentemente de onde seja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Comunhão sempre será comunhão. Lembre-se disso. E a palavra de Deus que coloca. Acho que nesse momento aumentou aquele que já não ia e os que se acomodaram nesses dias. Essa tem sido a grande preocupação por parte da liderança, por nossa parte. Às vezes pensamos realmente dentro desse aspecto, em que aumentou, Pode ser que tenha aumentado, mas nós devemos orar e buscar
em Deus solução. Vamos continuar aqui, e a sua participação. Estamos indo para o terceiro bloco. Está sendo realmente maravilhoso compartilhar a palavra de Deus nessa manhã com todos. No bloco passado nós falamos sobre algumas características do evangelicalismo. Estamos agora indo para o nosso terceiro bloco. Quero agradecer a sua presença mais uma vez. E vamos aqui então estudando sobre a origem do evangelicalismo. Falamos que ele destacava o acesso direto do indivíduo a Deus, independentemente da igreja. Outro aspecto importante que nós devemos ver é que definia a vida cristã em termos de devoção e santidade individual. A retórica tendia a ter um caráter anti-autoritário e anti-tradicionalista, denunciando a liturgia e as cerimônias. Então, veja, surge o evangelicalismo. Ele agora leva a pessoa a ter uma experiência mística, transcendente. Essa palavra transcendente e imanente é vinculada a Deus, né, a essência. Mas muitos evangelicalismos atribuem essa experiência ao lado humano também. Ele teve uma experiência transcendente, transcendeu a alma dele. É um pouco assim meio difícil da gente compreender, mas tem muita gente que defende isso aí afora, viu? Em detrimento ao caráter anti-autoritário, quer dizer, uma estrutura de organização. Vamos até mesmo citar uma das marcas da igreja presbiteriana, é a disciplina. Então, essas pessoas se rebelam contra a estrutura disciplinária de uma igreja, elas passam a serem opositoras à administração, ao colegiado, ao conselho da igreja, são antitradicionalistas, dizem que a tradição, a igreja tradicional, ela é fria, etc. E tal. E por aí afora, esse grupo eles vão se fundamentando, vão crescendo e vão tentando demolir a identidade e a margem das igrejas cristãs. Nesse momento que eu estou estudando essa palavra com vocês, eu estou lembrando em algo que eu ouvi há muitos anos, lá no estado do Rio de Janeiro, onde surgiu uma igreja pentecostal, falando do Brasil, a gente fala de pentecostal e neopentecostal, e que utilizava o mesmo nome da nossa denominação, só com uma palavrinha diferenciada, diva. Então, ela tinha como proposta, aonde estivesse uma IPB, ali estaria também uma presbiteriana diva. Tudo bem, o evangelho tem que ser pregado, o evangelho ele é anunciado. Melhor ter igreja do que ter coisas pervertidas ou ambientes que vão perverter. Melhor ter realmente igreja. O problema não é o nome, o problema não é a igreja, mas o problema é a dúvida e a divergência, os ataques por muitos anos. Ouvia-se dizer que a igreja presbiteriana era uma igreja morta. A outra igreja tinha e a IPB não tinha. Tipo assim, uma igreja pode tudo, outra igreja não pode nada. Esse pensamento não é de agora, nesse momento. Esse pensamento vem de longe. Vem da fonte dos evangelicalistas, vem da fonte do evangelicalismo, vem desse grupo que questiona a autoridade, que questiona a tradição bíblica, que denuncia a liturgia. Não, é enlatado, o culto é enlatado, é engessado. São coisas que às vezes você e eu nós já ouvimos. E vem daí. A fonte você está vendo aí, está estudando aí hoje.
Um historiador afirma que todo protestante que enfatiza os aspectos subjetivos e éticos do cristianismo, em vez de ressaltar suas características oficiais e eclesiásticas, é evangélico. Ó, alguém pesquisador, alguém estudioso, afirmou desta forma. E aí, lembra que nos blocos passados nós falamos? Deu o conceito de cristão, conceito de protestante, conceito de evangélico. Um bom conceito para o evangélico seria aquele que, através da sua história e através da palavra de Deus, o evangelho vem das boas novas, o evangelho de Cristo são as boas novas de salvação, através do evangelho, caracteriza objetivamente a sua vida. Ou, se você quiser, a praxe de vida, o modo de Deus, a ética cristã. Então, se você quer ser chamado de evangélico, como nós somos chamados, nós temos que, primeiramente, pensar dentro desse conceito se somos ou não somos seguidores de Cristo. Então, cristão. O bom seria você ser chamado de cristão, protestante e evangélico. Aí fecharia todo o pacote e seria maravilhoso. Então, a fonte, a origem do evangelicalismo está justamente nesse aspecto subjetivo e ético. Veja, ressaltar as formas objetivas, positivas do evangelho. Outra coisa que você pode ver também, perceber, é que toda igreja bíblica deseja experimentar um avivamento. O avivamento não é realmente pecado, algo que não deva ser suplicado ao Senhor. Sim, devemos suplicar, devemos pedir a Deus um avivamento. Devemos orar como Abacuque orou, pela intervenção divina na história. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer do decurso dos tempos. Então, você e eu, nós devemos orar pedindo a Deus um avivamento. Mas precisamos ter ciência, precisamos ter consciência de que toda forma de avivamento é realmente provindo do Espírito Santo, confirmado pela palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática, e visa mudar o comportamento coletivo de toda aquela congregação, de toda aquela sociedade. Então é fundamental para todos nós estarmos observando esses elementos possíveis de um avivamento bíblico sério e que provém realmente do Espírito Santo, que não é fabricado, que não é enlatado de forma pessoal e individual, mas todo avivamento visa a modificação comportamental daquela igreja, daquela cidade, daquele país onde a igreja do Senhor se faz presente. No século XVIII, o estado da Inglaterra era deplorável. Se você quiser só, né? Veja só, se no século XVII os puritanos enfrentaram uma grande perseguição, vindo para a América, grandes homens de Deus surgiram no século XVII, século XVI, reforma protestante, século XVIII, crise. O estado da Inglaterra estava em período de crise, deplorável. O país amargava sérios problemas sociais e a moralidade estava em baixa. Alto índice de violência, alto índice de alcoolismo, de drogas. Era assim, até mesmo de corrupção, era assim a identidade da Inglaterra do século XVIII.
A igreja anglicana, sua maior parte, havia perdido o vigor dos antigos reformadores e puritanos. A igreja estava fraca, estava desfocada. Era esse o perfil do século XVIII, quando começa a surgir esses expoentes, quando começa a surgir os que defendiam o evangelicalismo de um lado, os que eram opositores do outro, e assim era o perfil da igreja do século XVIII na Inglaterra. Aplicação para a prática hoje. O que nós podemos levar para nosso estudo de hoje? A primeira pergunta, eu gostaria que você pudesse compartilhar, ou pudesse escrever, como se encontra hoje a Igreja de Cristo? Vamos pensar no século XXI. Vamos pensar no momento que nós estamos vivendo. Como se encontra a Igreja de Cristo hoje? Você pode escrever, vou dar um tempo para você escrever essa primeira pergunta. A segunda é, o que podemos dizer de nossos corações? Como está o seu coração hoje? Terceira, há não apenas vidas, mas vigor? Será que existe vigor hoje na igreja evangélica? Olha só, igreja evangélica. Seria melhor falar igreja cristã? Seria melhor falar igreja protestante? Seria melhor falar igreja evangélica? Ou seria melhor falar igreja cristã, protestante e evangélica? Olha como muda. Eu vou deixar você comentar aí embaixo. Quarta, verdadeiramente servimos a Deus com alegria? Você acha que há alegria no coração daqueles que estão imbuídos numa liturgia, num serviço, numa diaconia ao Senhor? E por fim, não será este um tempo propício para o avivamento? Será que no momento que nós estamos passando, será que nesse exato momento, será que não é um tempo propício para o verdadeiro, genuíno avivamento bíblico? Sim ou não e por quê? Você pode comentar aí para nós? Muito bem. Vamos voltar lá à nossa primeira pergunta, e aí vai ser a minha sugestão e a gente vai terminando. Como se encontra hoje a Igreja de Cristo? A meu ver, eu penso que a Igreja de Cristo vai muito bem. A Igreja de Cristo vai muito bem. A noiva vai muito bem. É claro que quando você fala de igreja, você tem apenas dois tipos de igreja, viu? Eu não quero falar aqui de denominações. Presbiteriana é uma denominação, batista é outra denominação, Assembleia de Deus é outra a denominação, e por aí afora vai. Né? Estando no Brasil, Brasil para Cristo, e umas denominações vistas aí. Eu quero dizer que existe só dois tipos de igreja. A igreja invisível e a igreja visível. Se você colocou aí igreja invisível, é a igreja triunfante. E a igreja visível é a igreja militante. A igreja vai bem. A igreja de Cristo vai muito bem, vencendo todas as crises, vencendo todas as dificuldades. O que podemos dizer de nossos corações? Aí é uma pergunta pessoal, objetiva. Como está o seu coração hoje? A obra do Senhor. Você poderia enumerar? Você poderia colocar? Sendo um cristão autêntico, real, importante? Há não apenas vidas, mas vigor? Será que está faltando vigor na igreja protestante? Na igreja cristã, protestante, evangélica? Bom, poderíamos estar mais participativo no momento atual, mas a igreja está pregando a palavra do Senhor. Enfim, são tempos em que precisamos orar e pedir a Deus um despertamento e um avivamento. Eu espero que a lição de hoje tenha produzido no seu coração paz, tenha produzido no seu coração alegria, e que possamos juntos estarmos no próximo domingo estudando mais uma lição, o qual será o grande despertamento visto em uma personagem chamada Charles Finney.